Paz, meus irmãos, boa tarde aos meus amigos. Passando por aqui para rir com você sobre um assunto, sabe? Ele é um contraste cômico. Eu nunca participei, nunca publiquei nada sobre serviço, sobre o que eu faço, alguma coisa assim relacionada ao meu emprego. Eu tenho um Facebook diverso para isso, mas eu quero compartilhar algo com você aqui, onde eu sempre publico palavras de Deus, orações, revelações bíblicas, mas eu quero partilhar algo com você aqui nesse vídeo. Eu abri o Facebook agora e eu vi uma jovem senhora, ela publicou algo no Facebook que ela precisa construir uma casa, mas ela quer uma mão de obra muito boa. Observe, ela quer achar um pedreiro muito bom. Em contrapartida, esse pedreiro muito bom, ele tem que ser muito barato. Essa foi a publicação dela. Ela quer um pedreiro bom e barato. Ela quer uma mão de obra qualificada, mas em contrapartida muito barata. Então observe, nunca é falado sobre a vida de um pedreiro, de um construtor, de um profissional da construção civil. Na verdade, quando os nossos filhos estão na escola ou alguma coisa parecida com isso, as pessoas às vezes perguntam para um filho de um construtor, um filho de um pintor, alguém que viva diante de uma obra de construção civil, sendo ela predial, industrial, residencial. E às vezes as pessoas têm vergonha de dizer: não, meu pai é pedreiro, meu pai é pintor, o meu pai é construtor, o meu pai tem uma empresa de construção civil. E acabam ficando um pouco constrangidos porque a própria sociedade criou isso dentre elas. A sociedade criou que os pedreiros, construtores e os trabalhadores da construção civil são pobres e ignorantes. Então isso criou uma cultura e um conceito no povo que a nova geração agora entende que todos os pedreiros e todos os construtores têm que trabalhar a preço de nada. Como se um construtor da parte civil, como se um pedreiro, um auxiliar, um servente não tivesse uma família para sustentar, não tivesse um filho para educar, como se não morasse em uma casa muitas vezes alugada, como se não tivesse água, luz para pagar. O que o povo pensa sobre os profissionais liberais? O que as pessoas pensam sobre os construtores, sobre os pedreiros? Agora essa jovem senhora quer construir uma casa e ela teve a cara de pau de colocar ali: não, eu quero alguém muito bom e porém muito barato. Você acha que essa pessoa que vai construir a sua casa, ela não tem direito de colocar a família dentro do carro e levar em um atacado para fazer um rancho? Você acha que essa pessoa que vai construir a sua casa, ela não tem uma conta de água para pagar, ela não tem uma conta de luz para pagar? E muitas vezes as pessoas riem dos filhos dos pedreiros ou dos construtores. Mal sabe elas que se hoje qualquer pessoa tem uma casa para morar é porque existiu um pedreiro para construir a sua casa, meu queridão. Se hoje você tem um prédio para você morar, eu moro no 5º andar de um prédio, esse prédio não foi feito sozinho. Teve que ter alguém da construção civil lá trabalhando para que você hoje tivesse um teto para morar, para que hoje você tivesse uma casa para habitar. Então valorize mais as pessoas, valorize mais a mão de obra. Quando você quer comprar um carro bom, você não se importa do valor que ele vai custar. Quando você quer comer uma carne boa, quando você quer comer uma picanha, uma maminha, uma alcatra, você não se preocupa qual é o valor que você vai pagar por essa carne. Agora você quer colocar sua família, morar embaixo de um teto que é construído por valores que muitas vezes não consegue pagar nem a gasolina daquele que está ali atendendo. Então isso me dá uma certa indignação, sabe? Eu quero uma mão de obra muito boa, eu quero uma mão de obra muito qualificada, mas eu não quero pagar por essa mão de obra qualificada. Quando você vai procurar um advogado, quando você vai procurar alguém você não se importa com o valor que você vai pagar. Mas agora, como você precisa de um pedreiro para construir a sua casa, de uma construtora para fazer o seu prédio, você judia, você massacra, você maltrata e você acha que essas pessoas não têm uma família para sustentar. Valorize as pessoas, sejam justas.
Olhando para o lado da Bíblia, a Bíblia diz que Deus achou justiça na vida de Noé. Noé tentou avisar aquela geração. Então valorize as pessoas, seja justo. Não pague mais do que o serviço vale. Se o serviço vale R$1.000, pague R$1.000. Agora não queira que um serviço de 1.000 seja pago por 200, porque tem um pedreiro que está passando necessidade. As coisas não funcionam assim, gente. Eu quero uma mão de obra boa, mas porém muito barata. Você não sabe o que nós que trabalhamos na construção civil passamos. Muitas vezes chega no dia dos pagamentos, que nós temos funcionários para pagar. Os patrões, os proprietários das casas têm as caras de pau, de olhar para nós e dizer: pois é, eu esqueci de tirar o dinheiro de vocês, mas eu não esqueci de construir a sua obra. Eu esqueci de construir o seu banheiro e agora você vai ter que morar numa casa sem... Não, eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer de pôr o telhado na sua casa. Eu não posso esquecer de pôr o piso na sua casa. Então, por favor, não esqueça também de efetuar os pagamentos em dia. Quantas vezes nós trabalhamos? Quantas vezes? E eu sei que aqui eu represento a classe da construção civil falando em poucas palavras. Quantas vezes chega o dia da gente receber e temos 5.000, 10.000 para receber na quinzena, os proprietários chegam com 1.000, a gente faz o quê? Vai pagar o funcionário como? Então a gente é muito desvalorizado. E você precisa entender que se você tem hoje uma casa para você morar, é porque teve um construtor para fazer a sua casa. Então não menospreze ninguém e trate todo mundo da mesma maneira. Seja justo, seja humilde, seja puro de coração. Eu quero um construtor bom, mas barato. Eu quero que faça um serviço muito bem qualificado por um precinho muito pequeno. Quando você vai comprar uma carne, você pede uma carne macia, ela tem um custo. E você não hesita de pagar o que o açougueiro está lhe pedindo. Então, quando você quiser uma mão de obra boa e qualificada, pague o preço justo. E não maltrate aquele que também tem uma família para sustentar. Aquele que também tem uma esposa para alimentar, filhos para alimentar. Seja justo. Essa é a minha palavra de indignação por essa postagem que eu vi agora há pouco no Facebook. Eu quero um pedreiro bom, mas barato. Um pedreiro bom tem um custo. Uma construtora boa tem um custo. Eu sei que tem muita gente ruim no mercado, eu sei. Mas certifique-se dessa pessoa que vai construir para você. Peça foto, peça vídeo e vá atrás das obras que ele já fez. E assim você vai ter uma mão de obra boa e qualificada. Deus te abençoe, em nome de Jesus.